Olá a todos, malta, e sejam bem-vindos a mais um fantástico episódio do podcast Motores no Sofá. Eu sou o Gonçalo. E eu sou o Luís. Como habitualmente prometemos que esta conversa não seja um sprint, mas também não é endurance. Fiquem connosco, malta. Boas, malta! Estamos de regresso para analisar a última corrida do campeonato. Termina assim o nosso campeonato do mundo de 2025 e é Lando Norris o nosso campeão do mundo, depois de uma corrida, podemos dizer que teve algum suspense, mais por conta de estratégias, mas já lá vamos. Mas Lando Norris é o nosso campeão do mundo de 2025. Começar por dar os parabéns ao Norris, não é? Darmos aqui os nossos parabéns, quer a Lando Norris, quer a McLaren, mas a McLaren já demos antecipadamente. No fundo, acho que acabamos por ter o campeão que foi o campeão de domingo, digamos assim, ou seja, acho que foi o piloto mais, eu já o tenho vindo a dizer aqui, acho que foi o piloto mais regular ao domingo, e o campeonato Sim. é regularidade e acaba por se sagrar campeão do mundo o piloto que foi mais regular no domingo. Acho que isso define a temporada de Lando Norris, é a rapidez que teve sempre ao domingo, mesmo em pistas em que se calhar a McLaren teve mais dificuldade e que Oscar Piastri fraquejou um bocadinho mais. Lando Norris conseguiu sempre de alguma maneira tirar o resultado, é o piloto com mais pódios na época. Curiosamente, nenhum dos McLaren é o piloto com mais vitórias, mas também é isso. Depois falaremos que mais não seja no nosso rescaldo do ano, no nosso podcast rescaldo do ano, mas a verdade é que é o piloto com mais pódios, portanto é o piloto com mais regularidade, e acho que sem dúvida mereceu o título. Qualquer um dos três, na realidade, mereceria o título, de uma forma ou de outra. Mas acho que o título acabou por ficar bem entregue. Sim, sem dúvida, acho que resumiste tudo. Acho que o ponto fulcral para o campeonato de Norris é ter conseguido ele conseguiu 19 pódios, estava agora aqui a confirmar, Certo. pódios, ou seja, incluindo vitórias, né? Ele Sim. tem 7 vitórias em 19 pódios. Acho que foi sem dúvida o piloto mais regular. Tinha o melhor carro, sem dúvida alguma. Se calhar podemos não dizer que se calhar não foi o melhor piloto da época, se calhar não, mas ok, que também poderemos ter argumentos para dizer que o campeão do mundo é o melhor piloto da época, não é? Mas isso tudo depois depende do nosso tipo de ajuizar. Mas foi um bocadinho sufocante aqui. Eu acho que este título da McLaren e dele poderia já estar resolvido há mais tempo, se calhar não para o campo dele até, mas isto são assuntos para outro podcast, mas acho que também foi um bom, não é um bom farewell de finais de regra, apesar destes carros. Mas eu não quero entrar nisso agora. Sim, acho que isso falaremos isso mais à frente, mas é só dar os parabéns ao Norris, e foi campeão do mundo, e para o ano espero que não seja ele, seja outro, porque sim, é o nosso 35º campeão do mundo de Fórmula 1. É o sétimo mais novo de sempre. Esperemos que para o ano tenhamos o 36º e veremos qual é que vai ser, se Piastri consegue para o ano ser o primeiro, ou Piastri ou piloto qualquer, não é? Porque sim, para o ano as regras mudam, e se teremos então o primeiro campeão nascido no século XXI. Ainda não aconteceu, poderia ter acontecido este ano, esteve perto, mas ainda não temos campeões do século XXI, por isso mas, não estaremos muito longe disso acontecer. E tu hoje disseste uma coisa, aqui saindo um bocadinho daquilo que estávamos a falar de Norris, mas tu hoje disseste uma coisa que é verdade. No decorrer da corrida parece que nós já estamos na era seguinte. Sim, sim. Ou seja, deixámos de ter a era em que, quando embora eles ainda lá estejam, quando olhas para o topo do campeonato, não vês Hamilton, não vês Alonso, não vês Vettel, não vês Button, que também já se reformou há algum tempo, mas os nomes do início do século XXI, não é? Dos anos 2000,
e 2010, esses nomes já começam a cair, mais na ordem, que os únicos que lá estão são ainda Alonso e Hamilton. Mas acho que já estamos na era seguinte, e esta era seguinte tem não só estes pilotos como o Lando, como o Leclerc, como o Max, como o Russell, esses etc. 4, principalmente. Mas temos também já outros aqui a querer chegar, sim, temos aqui como já o duas Adjar, gerações, como o Piastri, porque este título tem um bocadinho esta questão que é, eu acho que nós temos ali a era dos pilotos de Max Verstappen, Russell, Leclerc, etc. E Norris. E Norris. Embora o Max Verstappen já esteja há mais tempo, mas é por outras razões, porque chegou muito novo. Mas incluímos o Max nesta era. E depois já temos aqui outra era nova a chegar, que também vem com muita força. Sim, aqui liderado para já por Oscar Piastri, que esteve na luta pelo título. Mas a verdade é que nós vimos a Adjar com um pódio. Nós vemos Bortoleto a fazer, para mim, uma época, lá está, mais à frente vamos falar disso, mas para mim uma época também muito boa. Ou seja, temos aqui os novos, o Oliver Berman, sem dúvida. Ou seja, temos aqui os novos a querer incomodar quem lá está. Portanto, acho que já demos o passo seguinte e não estaremos longe, certamente, de ver o nosso campeão do mundo ser do século XXI. Sim. Mas é a altura de celebrar Lando Norris, celebrar a McLaren, dar os nossos parabéns, mas avançamos para a corrida, não é? Malta, nós aqui neste podcast vamos falar da corrida, da última corrida do campeonato. Depois faremos um podcast de resumo do ano, onde falaremos um bocadinho mais sobre um ou dois, veremos como é que ainda vamos fazer sobre isso. Mas acho que este campeonato, apesar de não ter sido o campeonato com melhores corridas, propriamente ditas, não é? Estas regras não nos deram neste último campeonato as melhores corridas. Acho que foi um campeonato interessante e com algumas nuances que vale muito a pena conversarmos um bocadinho sobre isso. Mas ainda aqui à corrida, e como é habitual dizer aqui o resultado, a pole position foi conseguida por Max Verstappen, assim como uma vitória também. Oscar Piastri consegue o segundo lugar e com Lando Norris em terceiro a garantir então o título de pilotos. Charles Leclerc em quarto lugar e George Russell fecha o top 5. Gonçalo, eu se calhar avançava já aqui para a nossa rúbrica, porque acho que nos ajuda a resumir um bocadinho o que é que foi a corrida, e eu começava se calhar por uma equipa que nós geralmente começamos sempre pelas equipas que terminam no pódio, mas eu começava pela minha surpresa, e a minha surpresa é a Ferrari. É a Ferrari principalmente pela corrida de Charles Leclerc. Acho que Charles Leclerc bate-se com o McLaren de Lando Norris numa altura em que nós não estávamos à espera. O Lewis Hamilton sai na Q1, não é? Fica na Q1, não passa da Q1 no sábado. O Leclerc faz um extraordinário quinto lugar na qualificação, a meu ver, mas que parecia ser um quinto lugar extraído, como nós costumamos dizer que Charles Leclerc tem capacidade para extrair na qualificação dos carros. Mas a verdade é que Charles Leclerc no rescaldo da qualificação diz que pretendia lutar pelo pódio no domingo, e assim o fez. Efetivamente tivemos luta. Podemos argumentar que se calhar Lando Norris estava numa estratégia de manutenção do terceiro lugar, mas para isso, para Lando Norris já lá vamos, e que acabou por ajudar a que Lando Norris conseguisse debater-se com ele, ou bater-se com ele. Mas a verdade é que eu achei a corrida muito boa, e achei também a corrida muito boa por parte de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton parte lá atrás e a Ferrari conseguiu dar-lhe uma estratégia em que ele andou muito tempo em ar limpo, acaba por andar um bocadinho em contraciclo de todos, começa de macios, para cedo, mete duros, roda muito tempo em ar limpo, depois mete médios numa altura que eu até sou sincero que inicialmente achei que não faria sentido, mas valia ir até final com aquele jogo. Mas a verdade é que a Ferrari diz que com esse jogo provavelmente iriam perder muitos lugares no final, porque havia muitos pilotos que pararam depois de Hamilton e que teriam mais ritmo que ele. A verdade é que pararam e deu frutos, e acabam por terminar, salvo erro, até vou consultar aqui a nossa
a nossa calo, exatamente, em 8º lugar. E sem dúvida que é para mim, uma excelente corrida da Ferrari num circuito e numa altura em que eu não estava à espera. No fundo, exemplifica um bocadinho a temporada da Ferrari, não é? Às vezes aparece, às vezes desaparece. Não há razão para aparecer, nem razão para desaparecer. Foi um bocadinho esta também a época da Ferrari, mas sem dúvida neste circuito e pela forma como aconteceu a corrida, acho que foi sem dúvida uma surpresa. Sim, acho que a minha surpresa também é a Ferrari, mais por aquilo que aconteceu durante o fim de semana, ou seja, ao longo do fim de semana. A Ferrari viveu, tu resumiste bem, mas o fim de semana Ferrari, é o resumo de cada temporada, que é cima-baixo, cima-baixo, cima-baixo. Eu acho que tu resumiste a corrida de forma perfeita, tanto do carro 16 como do carro 44, mas acho que a Ferrari aqui veio pôr um circuito também que já o ano passado tinha favorecido bastante o carro. A Ferrari tinha-se dado bastante bem, faz segundo e terceiro lugar, não luta perto pela vitória. Norris dominou o fim de semana até porque lá está, o carro da McLaren era superior, mas a Ferrari o ano passado deu-se aqui muito bem e lá está, e entrava aqui. Acho que na quinta-feira a dúvida seria que Ferrari iríamos ter, porque será que iríamos ter o carro da Ferrari que vimos o ano passado, não o mesmo, mas que se deu bem com esta pista, ou iríamos ter um carro da Ferrari outra vez cheio de problemas? Ora, o que sucedeu foi as duas coisas. Vimos o carro do Leclerc que funcionou bem, isto no dia de sábado, ou se calhar o piloto é que funciona bem, mas no carro do Hamilton foi um completo desastre. E depois no domingo tudo correu bem à Ferrari. Eu acho que o Leclerc faz uma grande corrida. Eu acho que ele está perto do Norris durante a corrida porque o Norris assim o permite, mas isto é a minha opinião. Acho que o Norris entra para um fim de semana em que eu tenho de acabar em terceiro lugar. Era tão simples quanto isto, e eu acho que ele andou a jogar sempre com a possibilidade de ou efetuar só uma paragem ou efetuar duas paragens e por aí fora. Ou seja, o Norris não foi completamente full throttle, não é? Podemos assim dizer. Certo. Eu acho que isso também, por um lado, permitiu colocar-se numa posição de estava a jeito, que poderia ocorrer algo, mas depois percebeu-se que ao longo da corrida, principalmente à medida que o depósito ia diminuindo e o peso, o McLaren ia conseguindo cada vez extrair mais performance. O que fez com que Charles Leclerc no final da corrida estivesse a cerca de 6 a 7 segundos e tivesse já quase uma vantagem, uma paragem de vantagem para Russell, e para mais uma vez, depois ultrapassa Russell e pronto, ficou em quarto lugar, assegurou o quarto lugar. Mas acho que esta corrida do Leclerc demonstra um pouquinho a grande temporada que ele fez, que foi andar a ritmos em que o carro não o permitia. E depois Lewis Hamilton faz uma corrida de trás para a frente. Podemos dizer, e eu até o disse, que ele faz uma grande corrida, mas também temos de ter em conta que ele está num Ferrari. E neste fim de semana pareceu-me que o Ferrari era, por exemplo, até superior ao próprio Mercedes. Ou seja, eu diria que este fim de semana... Mas isso também é o reflexo, deixa-me só interromper-te, mas isso também é o reflexo da época do próprio Hamilton. Sim, se estamos a dizer que isto é um reflexo da época da Ferrari, é um reflexo da própria época do Hamilton. Foi sempre assim. Mas o que eu estou aqui a mencionar é que, ok, que ele chega até ao 8º lugar, mas ele tem um carro melhor que os outros. Sim, claro. Ou seja, já sabemos. Pronto, já sabemos, mas acho que temos de ter sempre isto tudo. Temos de ter tudo em conta quando dizemos. Sim, claro, não claro. É? Eu acho que é muito mais fácil o Hamilton. Ele não deixa de ter ficado atrás de um Ace do Ocon e de um Aston Martin do Fernando Alonso. Exatamente. E do George Russell. Mas aí ao menos é um Mercedes. Mas o colega de equipa dá-lhe uma paragem de boxe sem ritmo de corrida. Sim, claro. O Leclerc, não esqueças, ao fim de 10 voltas, ao final, quando faltavam perto na volta 42, 43, tinha 18 segundos de vantagem para o Russell. Uma paragem para o Mercedes. Ou seja,
O Hamilton acaba em 8º lugar, faz uma boa corrida E termina na mesma, não termina é? com 25 segundos de vantagem perante George Russell. Sim, porque o Russell depois também para, ou seja, Não importa, mas... lá está, ou seja, os dois pararam 2 vezes, ou seja, em ritmo de corrida, Não, o por Ferrari acaso o Russell não para. não para, pronto. Sim, mas depois o Leclerc tem pneus mais Claro, mais fresco, ou ganhou seja, outra vez a vantagem. no final da corrida, em ritmo de corrida, o Leclerc foi uma paragem mais rápida que o Mercedes, ou seja, Sim. não estamos aqui a dizer que o Ferrari esse fim de semana não estava mal, ou seja, a corrida do Hamilton, sim, de ele só acordo. tinha de fazer isto. De acordo. Mas isto é um pouquinho a minha opinião. Mas por acho- isso é que eu acho que confirma a surpresa que foi a Ferrari, porque acho que foi a todos os níveis, ou seja, foi a performance do carro que vimos de Leclerc e não vimos tanto de Hamilton, e foi também a Vimos execução Hamilton no domingo, não é? e vimos a execução também da estratégia que permitiu o Hamilton Sim. chegar lá acima. Sim, Porque sim, Hamilton não foi extraordinariamente rápido. Hamilton foi, é como tu dizes, tinha um Ferrari, sim. Não foi, sei, não foi não rápido, consigo, isso é difícil. foi rápido porque também É andou sempre- lento. é sempre- Andou lento não, andou em ar limpo. Sim, mas ele teve de ser rápido para Sim, chegar à lógico, posição óbvio. que Quando que digo teve, rápido não não andou aos ritmos que andava Leclerc, não é? É nesse sentido. Não sei, até seria. Muito provavelmente não andou, porque andou bastante mais em lutas, mas seria até bastante interessante perceber isso. Eu não tenho esses dados aqui, mas eu diria que não. E muito do ritmo dele também é prejudicado porque esteve bastante tempo em luta, não é? Ganhou bastante, ele parte 16º, não é? Acho eu. Sim, lógico. Ou seja, normal. aí Isso também é normal. prejudicado. Mas só para terminar, acho que lá está. Também esta pista pareceu-me que ajudou um bocadinho a Ferrari, porque as temperaturas são mais altas, a Ferrari tem sempre bastante dificuldade em colocar os pneus a funcionar à temperatura. E acho que esse foi tem sido um dos grandes problemas do Hamilton na qualificação, daí ele não conseguir fazer estes tempos. E eu acho que isso também ajudou um pouquinho a Ferrari a não ter de levar o carro ao limite em termos de afinações para conseguir extrair performance. Mas lá está, e conseguiram, lá está, é um carro que é muito difícil de colocá-lo a funcionar no ponto certo. Eu acho que eles este fim de semana conseguiram fazer isso. Ele não é tudo aquilo que nós achávamos no início da temporada, não, mas tem uma janela de funcionamento curta, mas quando eles acertam é um carro que potencia um pódio. Certo. E acho que foi isso que aconteceu este fim de semana, potenciou um pódio quando se calhar uns dos da frente caíram um bocadinho, mas diria que não é o Ferrari abaixo do Mercedes. Eu sinto que o Ferrari no ponto de ótimo, ou seja, dentro da sua janela de performance, é ao nível do Mercedes, não é inferior. Entendes? Acho que eles sempre estiveram aqui equiparados e daí termos este fim de semana a sua performance da Ferrari acima da Mercedes, principalmente ia ser a terceira equipa. Certo. Confirmação. Olha, a minha confirmação, eu não vou fugir muito, a minha confirmação é Lando Norris. Certo. É campeão do mundo. Certo. Acho que tu introduziste muito bem. Eu acho que ele é o piloto mais regular. Entrou para a temporada como se calhar o principal candidato ao título. Sim. Porque eu acho que ninguém esperava que no terceiro ano Oscar Piastri Certo. fosse campeão do mundo. O caso andou bastante mal parado até ali há algum tempo, mas acho que ele depois, a segunda metade da temporada, mostra o campeão do mundo que está nele após a perca de 25 pontos diretamente para Piastri em Zandvoort. Ele a partir daí entra numa run fenomenal em que consegue ganhar e ficar com uma vantagem de 34 pontos em relação ao Piastri. Ok, que juntando a isto também existiu erros do próprio Piastri, lá está, como tudo. Mas esses erros também aconteceram por parte de Lando Norris no início da temporada e ele faz um overcome espetacular na segunda metade da temporada, que eu acho que muita gente ninguém estava à espera. Muita gente não acreditava. Nem o que aconteceu do Lando, nem o que aconteceu do Verstappen. Exato. Claro que lá está, este overcome também é ajudado um pouquinho pela baixa performance do Piastri, que poderia entrar aqui até na nossa rubrica também a seguir, no nosso outro ponto, mas isso mais no que toca ao campeonato, não é? No que toca à corrida, propriamente dita. Sim, no que toca à corrida, eu acho que ele é confirmação porque ele faz o que é preciso. Exato, é isso.
Segura o terceiro lugar, não é? Exatamente. Que era o lugar que ele Se me que lhe servia de qualquer das formas. Gostaste da corrida do Lando? Não, mas também não gostei da corrida do Piastri. Ou seja, e também não gostei da corrida da McLaren. Ou seja, no final das contas, eu senti este fim de semana que o melhor carro era o McLaren, sem dúvida alguma. Eu acho que a McLaren poderia ter saído aqui com 1-2. E eu queria o Lando Norris a lutar com o Verstappen até à última volta pela vitória, e o Lando se ganhar a corrida no braço ao Verstappen, lá está, naquele facto de eu sou o melhor esta temporada. Certo. E não como foi ganho que eu só vou fazer aquilo que necessito. Agora, se tu me dissesse assim, eu quero ser campeão do mundo, não me importa isso, também compreendo, mas eu como fã, esta é só a minha opinião, mas daí ele ser a minha confirmação, ele faz o mínimo, faz o que precisa, e um campeão do mundo também necessita desses momentos de ter frieza e perceber, porque é que eu me vou arriscar a ter algum problema ou acontecer algo demais se eu me basta ter isso. Ou seja, um campeão do mundo também é visto nesse sentido. Nós elogiamos aqui os Schumachers e os Prosts da vida, que foram campeões mais, principalmente Prost, né? Cerebrais, não tanto era exatamente isso que eu ia dizer. Na velocidade. Foi o lado ou seja, Alan Prost do exatamente, Lando ou seja, não, eu quando falo nesse sentido falo como fã, ou seja, eu queria que porque acho que isso traria um título ainda mais mais firme ao Lando, percebes? E acho que demonstraria aquilo que eu acho que ele é, entendes? Certo. Não porque a corrida que ele faz este fim de semana é de um piloto, não é? Pronto, faz uma corrida normal, não é? Fez uma corrida espetacular. Faz a corrida para garantir o título. Exato. Eu acho que aqui a principal questão acho que o Lando encarou a corrida com o seu lado racional. Que foi, eu só preciso ser terceiro ou acima. Exato. Não vou meter com os meus dois rivais, eles têm que ganhar, eles que se gladeiem. Se eles se baterem um com o outro, maravilha, eu estou aqui. Eu só tenho que fazer terceiro lugar. Exatamente. Mas isso eu não vejo. Eu, enquanto fã de corridas, temos que distinguir as duas coisas. Exatamente. Eu, enquanto fã de corridas, eu gostava de ver uma luta pela vitória que não vi. Claro, é isso. Até porque tem enquanto fã, tem o fator que, na minha opinião, o McLaren era superior ao Red Bull. Mas enquanto fã, isso é que me deixa. Enquanto fã de Fórmula 1 e de um campeonato, isto também é interessante, porque nós falámos muito durante o ano também de não precisava de arriscar aqui, claro. Este é que tem que arriscar, exatamente. Este não tem de arriscar. E acho que aqui o Lando personificou exatamente isso que nós também temos vindo a dizer, a minha confirmação, que é ele personificou a questão de eu só preciso de ser terceiro, portanto eu vou fazer tudo para ser terceiro. Claro. E isto já, como é a tua confirmação, Lando, e se calhar avançando um bocadinho aqui por falar do que foi também a corrida do Lando, eu acho que o Lando veio para aqui efetivamente para ser terceiro e fez um ritmo que se calhar foi um bocadinho, se calhar não, foi abaixo do que era possível fazer. Sim. Porque ele assim não se comprometeu com nenhuma, desde o início que se notou isto, ele para a volta 15, parando à volta 15 ele fica livre para fazer ou duas paragens ou uma paragem, sendo que se fosse uma paragem iria estender os duros um bocado mais, sim. mas não se comprometia com carro. Não se comprometia com nenhuma paragem, com nenhuma estratégia, ou seja, conseguia fazer uma paragem, conseguia fazer duas paragens, tudo indicava que ia fazer uma paragem. A partir do momento em que o Leclerc parou, exatamente. Passou para duas, exatamente. Ficou ali com free stop, ou seja, ele escudou-se desde o início, que encarou a corrida e teve um ritmo para se poder escudar do que lhe pudesse acontecer, dentro do que podia ser o controle dele, não é? Porque há sempre coisas que estão fora de controle. Claro. Lembramos-nos de 2021, não é? Portanto, há sempre coisas que podem acontecer que não estamos à espera. Mas dentro do que ele podia controlar, ele controlou. E eu acho que isso também é uma característica. Era uma característica da Alan Prost, que tu referiste aqui. E acho que era uma característica que
E de outros pilotos. Que também outros pilotos também Jason tinham, mas o que eu quero... Jason Button Por prevalecia exemplo, muito pela sua regularidade, não pela sua rapidez. exatamente, ou seja, e acho que aqui Lando Norris... Regularidade, até mesmo, quando falo regularidade, não falo só em termos de pontuais ao longo do campeonato, mas em, por exemplo, durante a corrida. Durante a corrida, se calhar sim. não conseguia extrair Não o tinha máximo picos de performance, mas era sempre regular. Exatamente, mas tinha um pico de performance muito, muito alto. Sim. Ou seja, Portanto, eu acho que Lando Norris adotou uma estratégia, e uma estratégia que se provou ser vencedora no final. sim, a minha questão é, quando eu falo que eu acho que ele tinha de vir para aqui também, e se acontecer alguma coisa? Se ele estivesse na liderança da corrida, mas se ele estivesse na liderança da corrida, como o carro dava para bater, ele não tem esse problema, entende? É nesse sentido que eu falo. Mas repara, Não é? eu percebo. Mas esse é o meu lado mais fã. Eu percebo, mas depois tens de pensar, e o que aconteceu em Zandvoort também podia acontecer. Claro. Se ele tiver a rodar um ritmo mais baixo, há menos probabilidades disso acontecer. Sim, claro. Ou seja, há sempre aqui uma série de fatores. Mas se tu estiveres na liderança, esses fatores mecânicos são diferentes diria eu, na minha opinião, são diferentes, ok, que são todos fatores externos, não é? Mas um fator mecânico, assim, é totalmente diferente de um fator em termos, por exemplo, de safety car ou por aí fora, entende? Se ele tiver, são casos diferentes, não é? Tu não olhas... Eu não olho para a estratégia, eu sinceramente achava que o Lando Norris ia entrar para esta corrida exatamente com esta mentalidade. Eu também Porque eu acho que isto é o Lando Norris. Mas eu também achava Eu acho que isto é o Lando Norris. Se nós tivéssemos visto o Lando Norris a forçar para conseguir a vitória, ou seja, não estaríamos a reconhecer o Lando. O Lando não é assim, a meu ver. Acho que não é um piloto que é assim. Acho que é um piloto... No México não diz isso, mas ok. Não, mas dizes. Mas no México é diferente. Surreal. Exatamente, mas no Brasil também não, foi. mas isto não quer dizer, vamos lá por partes. Isto não quer dizer que não seja um piloto que não seja capaz de dominar e que não saiba aproveitar as oportunidades. Eu acho que esta é que é a diferença. É saber o que é que o carro dá naquele momento e aproveitar o máximo disso. Certo. O México era para dominar, tinha carro para isso, mas dominou. Mas era isso que eu queria este fim de semana, da parte dele. Mas é só isso. Mas o Lando não como é fã, se fosse o Max Verstappen, por exemplo, se fosse o Max Verstappen no lugar de Lando Norris, era isso que ias ver. O Max ia lutar pela vitória. É isso, mas pronto. Mas são estilos de pilotos diferentes. Claro. Mas eu não estou a criticar, só estou a dizer, é como fã, eu queria ter visto isso do Norris, porque eu sei que ele pode fazer isso, então eu queria que ele fechasse o campeonato em grande para sentir, percebes que este ano é meu e só meu e eu sou o melhor. E eu acho que isso, eu gosto de ver nisso no piloto. É só repara, isso. ele podia ter fechado o campeonato. Mas eu, como disse, só para terminar, como disse, é confirmação porque foi cerebral. E isso também tem o seu mérito. Sim, exatamente. Eu acho que sem dúvida esse é o ponto principal. Era o ponto principal para ele e no fundo foi aquilo que conseguiu. Eu, como confirmação, tenho Max Verstappen, porque acho que mais uma vez confirmou aqui que é o piloto. É o melhor piloto da temporada? Não concordo que seja o melhor piloto da temporada. Eu perguntei. Não concordo que seja o melhor piloto da temporada. Eu sei que tu achas que foi o melhor piloto da temporada. Eu acho que foi. Mas eu não acho que foi o melhor piloto da temporada. Acho que é, sem dúvida, o piloto mais rápido do pelotão neste momento. Isto eu não tenho dúvida. Pelo menos o binómio Max Verstappen-Red Bull. Pelo menos desta forma. Acho que é o binómio mais rápido da Fórmula 1 neste momento. Mas acho que no decorrer da temporada como um todo não foi o melhor piloto. Foi sem dúvida o melhor piloto da segunda metade do campeonato. Sim, mas isso. E aqui aparece como confirmação exatamente por causa disto, porque confirma a excelente segunda metade de temporada que fez e que teve. Comprova que se tem tido se a Red Bull tem tido este carro e se o Max tem tido esta performance desde o início do ano, eram sem dúvida campeões do mundo. Pois ou se calhar não, porque levaria a McLaren a tomar decisões diferentes no decorrer da temporada, mas isso são assuntos para o nosso próximo podcast. Mas sem dúvida que para mim é a confirmação, porque ele chegou, faz a pole position, vai em frente,
domina a corrida, a meu ver. Em momento algum, a vitória dele teve em risco. Porque, Ehm, porque se calhar. por outros motivos que já lá vamos. Mas em nenhum momento a verdade é que em nenhum momento a vitória dele esteve em risco, portanto fez aquilo que tinha que fazer. Ele tinha que ganhar para ser campeão e esperar que outras coisas acontecessem. Essas outras coisas não aconteceram, mas ele fez o papel dele, que era vencer a corrida, e assim foi. E, portanto, para mim tem que ser a confirmação. Falando um bocadinho de Max Verstappen e da corrida de Max Verstappen, não há muito mais a dizer que isto. Foi cumprir no sábado, e assim o fizeram a pole position, e cumprir no domingo. Fizeram a estratégia deles, mesmo quando Lando Norris parou contra, se calhar, a maior parte das odds, porque ninguém estava à espera que o Lando fosse o primeiro a parar, porque ele só tinha que seguir, no fundo, o que os outros fizessem. Mas tinha de cobrir os que estão sim, atrás. Mas isso prova também que o que falámos atrás, que o Lando tinha aquele objetivo, era efetivamente garantir o terceiro lugar. Mas Max Verstappen não se deixa afetar por isso, faz a sua corrida, estavam cientes do ritmo que tinham, estavam cientes que eram capazes, com a estratégia que tinham inicialmente delineado, ganhar a corrida, e assim foi. Pararam quando acharam que deviam parar, tiveram um ritmo para ganhar a corrida, e ganharam a corrida. Fizeram o que tinham que fazer. Mais uma vez, acho que o Max Verstappen cumpre, ou seja, cumpre muito bem, e cumpre, se calhar não denota aqui o esforço e não realça o que foi efetivamente a corrida de Max Verstappen, e acaba a temporada como o piloto mais vencedor, não é? de mais corridas. É um pequeno mérito para o que foi a segunda metade do campeonato. Queres dizer alguma coisa sobre o Verstappen? Não. Está tudo. O que é que queres que eu te diga? É isso. Se quiseres que eu fale da temporada, posso começar a falar da temporada agora. No fim de semana, ele chegou, foi o piloto mais rápido, venceu, fez a pole position, não teve luta com ninguém. Não há muito a dizer sobre mais um domínio. A questão é essa. Sim, verdade. A questão é essa. Mas isso são conversas por outras coisas. Mas sempre que, e até posso dizer, o binónimo Red Bull Max Verstappen está neste ponto como esteve nesta segunda metade da temporada, são fenomenais. Essa é que é a grande questão. Sim. Tanto ele como a equipa. A Red Bull é uma equipa de corridas. E eu acho que isso é... Eu acho que a McLaren tem de olhar muito para a Red Bull. Sem dúvida. Para conseguir continuar a ganhar títulos. E acho que isso é a deixa perfeita para irmos para a nossa desilusão. Acho que tens a mesma desilusão que eu, pelo menos. Sim. Que é a McLaren. Exatamente. A McLaren é a desilusão desta corrida. Porque, como tu começaste a dizer logo quase desde o início, a McLaren tem um carro... Mas... Sim. Para outras não precisas, vamos falar disso. Não, estou a exagerar. Mas a McLaren, em termos de corrida, tu estavas a dizer, a Red Bull é uma equipa de corridas. Eu acho que a McLaren neste momento ainda só é uma equipa de engenheiros. O que é que eu quero dizer com isto? É a equipa que fez o melhor carro, é a equipa que tem o melhor carro, tem um mérito brutal por isso, e são campeões quer de construtores, quer de pilotos por isso, mas a equipa de corridas não está ao nível da equipa de engenheiros. Não. E hoje foi mais uma prova disso. Mais uma vez tinham o carro mais rápido e mais uma vez não ganharam a corrida. Eu compreendo. Ou então diríamos assim, não se colocaram nem em posição. Sim, a questão é essa. Não entregaram aos pilotos. Poderíamos estar aqui a dizer que a Red Bull ganhou a McLaren. Exato. Mas a questão não foi essa. A questão foi a McLaren não se colocou em posição de ganhar. Exatamente, é isso. E não se colocou em posição de ganhar. Os pilotos. Exatamente. Com Lando Norris eu percebo o porquê. Correto. E eu esse dou de barato. Porque foi uma estratégia que foi adotada provavelmente até pelo próprio piloto. O próprio piloto quis ter essa estratégia e está tudo bem. Exatamente. Ok. Mas Piastri, para ser campeão do mundo, tinha que ganhar. Exato. Essa é que é a questão. Portanto, Piastri tinha que estar a lutar pela vitória. Ponto final. E Piastri, em momento algum, lutou pela vitória. Eu achei até ao momento. Não é até ao momento, sim, até ali à volta 35, eu achei que
Piastri estava na luta pela Sim, vitória. sim. Porque a McLaren estava a colocar em posição, e a colocar-se em posição a ela e ao Piastri, para... E eu próprio estava, eu comentei isso contigo enquanto víamos a corrida, que eu não sei o que é que faria se eu fosse a Red Bull. Porque estavas ali, se o Piastri para ali à volta 38, tinha cerca de mais ou menos 9 segundos de atraso. Não, já tinha, De vantagem. já tinha menos. Essa é a questão. Menos não tinha, ele para à volta... Ele à volta 35, eu lembro perfeitamente Tinha disso 10 que estávamos a falar. À volta 35 já só tinha 8 segundos de vantagem. Pronto, que seja. Porque Que eu seja. lembro-me de estarmos a falar sobre isto. E eu acho que é aqui que a McLaren falha. É nesse momento... Mas que seja. Deixa-me só concluir este raciocínio que acho que é importante. É nesse momento que a McLaren tem que parar. Pronto, é isso que eu ia dizer. Pronto, ok. Então continua. Esse será o momento. Que seja à volta 35. Sim. 35 para 58 são 23 voltas. Ele tinha 8 segundos de vantagem. Certo? Sim. Uma paragem era mais ou menos 21, 22 segundos. Que seja 22. Algumas não chegaram a 21. Exatamente, mas seja 22. Ele parando, iria ficar com um atraso de 16 segundos por volta. Certo? Sim. E tinha 16 não. 14. 14, exatamente. 14 segundos por volta. Faltando 23 voltas. Certo. E tinha pneus médios, novos, com 23 voltas, para fazer 23 voltas. O Lando tinha feito 15 voltas de carro cheio a um bom ritmo. Sim. O Verstappen fez um stint inicial de médios a grande ritmo de pneus médios, também, de carro cheio. Ou seja, ele iria ter o binómio perfeito para o final da corrida. Tal como se viu o Lewis Hamilton a fazer e a recuperar cerca de, desde o 12º ao 8º lugar. Acho que foram 4 posições no último stint. E ele iria colocar-se a ganhar facilmente tempo ao Max. E iria colocar a Red Bull numa posição de fica em pista e arrisca-se a ser caçada, entre aspas, no final. Ou para e passa a ser ele o caçador. Ou para e perde a posição em pista. Exato. Ou seja, neste momento, não é porque não esquecer que a McLaren está atrás. Ou seja, a McLaren aqui iria colocar o ónus na Red Bull. Sim. A McLaren naquele momento não era líder da corrida, ou seja, a McLaren ali não iria, nós não iríamos estar aqui a dizer tipo, que a McLaren perdeu a corrida, iríamos dizer que a Red, certo? Ou seja, sim. a McLaren ali iria colocar o ónus na Red Bull para nós agora é que temos de perceber se vamos perder a corrida ou ou a McLaren vai ganhar a corrida, Sim. certo? E isso não aconteceu. Basicamente, o que aconteceu foi que ele ficou em pista até ao Max o passar e parou. Ou seja, o Oscar Piastri nunca esteve Em na posição luta de lutar. pela vitória. Ou seja, isto para mim é surreal quando ele ainda é um piloto que está na luta pelo campeonato do mundo. Caso acontecesse uma falha de motor do Max e do Lando, que podia acontecer, ou se despistassem, porque podia acontecer, são fatores, Gonçalo, se ganhasse era campeão do mundo. Não é só isso. Se o Lando tem algum problema, o Piastri tem que estar em primeiro para ser campeão do mundo. Exato. A McLaren tem que fazer tudo para que seja o seu segundo piloto a ser campeão do mundo. Nesse segundo, entre aspas, a ser campeão do mundo. Mas só para completar o teu raciocínio. Porque se ele fica à frente do Verstappen, a diferença que eles têm pontuais, ele passa lá à frente de primeiro e segundo. Sim. Só para completar o teu raciocínio. Não faz sentido. Só para completar o teu raciocínio. O Piastri acaba a 12 segundos do Verstappen. 12 segundos e meio. Quer por isto dizer que ganhou sensivelmente mais coisa, menos coisa, 14, 15 segundos. E ele parou à volta. Sim, porque ele... Porque depois já estava... Porque a questão é esta. Porque ele quando para, já para atrás de Verstappen. Exatamente. E ele quando para, já está para aí a 3 segundos de Verstappen. Nem tanto. Mas nem tanto, mas sim, mas 2 segunditos. Mas 2 segundos. Sim, mas naquela volta perdeu à vontade 1,5 segundos. Portanto, ele ganha-lhe, quer dizer que ele lhe ganha aqui à volta de 13, 14 segundos. Que lhe consegue ganhar. Se ele para à volta 35, como nós estamos a dizer... Piastri para à volta 41. Pronto. Se ele para à volta 35, como nós estamos a dizer... Foram 17 voltas. Não só ele saía vamos dar de barato 15 segundos do Verstappen, que não é verdade, ia sair a menos, mas que até que saísse a 15 segundos do Verstappen, É isso. ele nestas voltas conseguiu-lhe ganhar
13, 14 segundos, quer dizer que estaria a 1 segundo e teria mais voltas, teria voltas para lutar. Teria 6 voltas, que é a diferença entre a volta 35 e a volta 41. Para lhe ganhar mais tempo e conseguir ganhar. 41 a 58. A McLaren falha claramente aqui. 41 para 58, 17 voltas. E ele ganhou-lhe cerca de 7 décimos por volta. Sim. Ou seja, se ele para às voltas aquilo que nós estávamos a comentar, o Piastri está, se calhar, na volta 50 que seja na 55, Sim. que seja a 55, a diferença de pneu é enorme. Sim, claro. Não consigo entender. Não, Eles basicamente... É de ficar... Eu sou sincero. Esta é a minha opinião. A McLaren entrou para o fim de semana em que, para ela, o Piastri não contava. Não concordo. O que eu quero dizer... Não concordo. E vou-te dizer porque é que não concordo. Minha única... Quando eu olho para a corrida, é a minha única opção. Para o seguinte, vou-te fazer uma pergunta. Então, também já achas isso do Qatar? No Qatar a McLaren falha claramente. No Qatar a McLaren falha claramente. E aqui falhou claramente outra vez. Ou seja, claramente para os dois. Sim, mas eles aqui eles estão a tentar fazer uma estratégia para o Piastri. Eu acho que mais uma vez, esta é a minha interpretação. Mas qual é a estratégia? É o safety car, Gonçalo. A estratégia é o safety car. A estratégia é a estratégia de Monza. Ok, então deixa-me só clarificar uma coisa. Isso para mim não é estratégia. Pronto. É aí que eu quero chegar. Então, na minha ótica, é aí que eu quero chegar. Como é que tu tens o carro mais rápido? Daí eu dizer que na minha ótica... Como é que tu tens o carro mais rápido? Eles entraram sem contar com ele. Como é que tu tens o carro mais... é a hipótese. Como é que tu tens o carro mais rápido do pelotão? Como é que tu tens o carro mais rápido nesta pista e a tua estratégia é esperar para um safety car? Eu não acho que essa seja a estratégia, sou-te sincero. Tem que ser, Gonçalo. Então qual era a estratégia para o Piastri? Não pode, Então qual era a estratégia para o Piastri? Tu não podes andar, tu não podes fazer um fim de semana uma estratégia. Gonçalo, mas então qual era a estratégia da McLaren para o Piastri? Nenhuma. Gonçalo, não é nenhuma, eles têm uma estratégia delineada. A minha opinião é que o Piastri entrou para aqui para proteger o Norris. Mas não protegeu o Norris em momento nenhum. Ele ultrapassa o Norris na primeira volta. Ele não se defende do Verstappen, que é outro ponto que eu ia referir. Acho que o Piastri aqui também falha, ele próprio, porque no momento em que o Max Verstappen se aproxima dele e que o vai ultrapassar, ele não esboça nenhuma tentativa de defesa. Ele deixa o Verstappen passar. E ele devia, naquele momento, ter tentado, pelo menos, que o Verstappen perdesse um bocadinho mais de tempo para quando ele fosse parar, nem que fosse um segundo ou dois, fosse o que fosse. Se eles achavam que ainda ia conseguir apanhá-lo, se o Max Verstappen perdesse ali um segundo e meio, era um segundo ou um segundo e meio a menos que eles tinham que reduzir para o Max Verstappen. Portanto, em momento algum, acho que o Piastri esteve ali para defender o Norris. O Piastri esteve ali para ser campeão do mundo. E por isso é que, para mim, uma estratégia que tenha sido delineada pela McLaren e por Piastri a dizer vamos esperar por um safety car, ou seja, vamos estender e se o Max não parar, vamos esperar por um safety car. Isto para mim é uma anedota. Sim, mas eu quero te fazer uma anedota. Pergunta. Eu quero te fazer uma pergunta. Tu acreditas mesmo? Isto sou eu. Estamos aqui a imaginar que a McLaren está em Abu Dhabi no sábado à noite, no briefing. Sim. E tu, eu agora estou a perguntar isto mesmo genuinamente. Sim. Tu acreditas mesmo que eles fazem uma estratégia? Acho. A pensar no safety car? Acho. Quando isso não é um fator que existe obrigatoriamente em todas as corridas? Acho. Olham para Monza. Eu não consigo acreditar. Mas é que Monza... Eu não consigo acreditar. Mas é que Monza... Não consigo. Mas olha para Monza, Gonçalo. Monza foi isso que aconteceu. Mas Monza eu ainda lhe dou um fator de desconto por muito pouco que seja, porque acho que aquilo foi ridículo. E disse isso no nosso rescaldo. Acho que a equipa com o melhor carro não pode adotar uma estratégia para um safety car. Esta é a minha interpretação e mantenho-a. Ou seja, acho que... Eu não acredito. Mas Monza eles não eram o carro mais rápido. Acho que o Verstappen acho que o Red Bull era o carro mais rápido. Sim. Aqui eles eram o carro mais rápido. Era nítido que eles eram o carro mais rápido.
Pelo menos em ritmo de corrida. Por isso é que Em qualificação, acho que... Por isso é que o Piastri, no início do stint de duros, em que o médio é superior, porque Sim. é no início da corrida, Sim. consegue ultrapassar o Norris por fora. Uma ultrapassagem, diga-se de passagem, espetacular. E chega só a Verstappen, Luís. Sim. E ele estava duros, os duros só começaram a ser acima dos médios ali a partir da volta 16, 17. Por isso é que eu não consigo perceber como é que o Piastri perde esta corrida. O Piastri perde esta corrida porque a McLaren adota uma estratégia errada e a estratégia foi esperar pelo safety car. O Piastri separa à volta 35. O Piastri separa à volta 35, ganha a corrida. Sim, é isso que eu estou a dizer. Eu não tenho dúvidas disto. Eu não acredito nisso. O Piastri separa à volta 35. Eu gostava mesmo de... O Piastri separa à volta 35. Isso ao Stella. O Piastri separa à volta 35. Eu não tenho dúvidas que ele ganha a corrida. Ele tem o carro mais rápido. Ou pelo menos obriga o Max a ganhar a corrida. Exatamente. Obriga o Max a ter um ritmo diferente. Obriga o Max a defender-se dele. Obriga o Max a fazer outras coisas. Ele separa aquela volta, coloca, como eu disse, para terminar, ele separa aquela volta, coloca o ónus todo na Red Bull de o que é que nós vamos fazer? Claro. Porque a Red Bull depois ali fica entre a espada e a parede. Porque das duas uma, se para, fica atrás dele. Sim. Logo a começar se vai em frente, arrisca-se no teu pneu. E é que se responde logo, se responder logo, ele fica à frente. Claro. Porque ele tinha 8 segundos de vantagem. Exatamente. A McLaren tinha não era garantida a vitória. Mas era garantida a luta. Porque o Piastri ia ter que recuperar na mesma. Mas pelo que vimos... Mas o que era garantido é que iria colocar dúvida na Red Bull. Exatamente. Iria colocar a Red Bull a ter de fazer algo, a ter de tomar uma decisão. Iria verdadeiramente lutar pela vitória. Mais uma questão para ti, uma razão para ti, para tu acreditares que esta era a estratégia da eu acho que tu podes dizer todas as coisas que eu não consigo a McLaren, nisso. desde o início do ano, e nós falámos aqui várias vezes, e acho que foi um dos problemas da McLaren, mas isso falaremos à frente, que a estratégia é a mesma para os dois pilotos. Para não criar injustiças, mas aquilo que nós já sabemos. E aqui foi claramente, havia estratégias diferentes para os dois pilotos. Porque começam os dois com pneus diferentes. Algo que nunca aconteceu na época inteira. Sim, eu fiquei surpreendido quando vi. Portanto, havia uma estratégia delineada para cada um dos pilotos. Tinha que haver. Senão, qual é a razão do Piastri começar de duros? Sendo que ainda por cima começa atrás dos dois pilotos da frente. É para ir longo, parar e depois fazer um último stint de ataque. Mas este último stint de ataque tem que fazer sentido. Afinal, não era para fazer um último stint de ataque. Afinal, era para esperar até vir o safety car. E o safety car nunca veio. Pronto. E eu digo, como é que nós temos um piloto que liderou a maioria dos dias do campeonato, tem 7 vitórias, tem o carro mais rápido, a estratégia que lhe dão para ganhar o título é esperar para um safety car. Pá, é a desilusão completa. Para mim, a McLaren é a desilusão desta corrida. Mais uma vez, foi a desilusão no Qatar e é a desilusão aqui. Isto não é... Pá, não tem cabimento. Não tem palavras para descrever. Eu não percebo. Não tem palavras para descrever. E mais, é que eles tinham mesmo que lutar com o Piastri pela vitória, porque Piastri, se ganha a corrida, pode não ser campeão do mundo, mas pelo menos garante o vice-campeonato. Exatamente. O Piastri não só perdeu a vitória com isto, como perdeu o segundo lugar do campeonato, que podia ser dele ainda. Não ganha o título, não ganha a corrida e não fica em segundo lugar do campeonato. Porque a McLaren tinha o carro mais rápido e não conseguiu fazer uma estratégia como deve ser. Termino como comecei a abordagem da McLaren. A McLaren tem uma excelente equipa de engenheiros e desenvolvimento técnico, mas não tem uma excelente equipa de corridas. E se para o ano não tem um carro com a vantagem que tiveram este ano, não lutou, vai ser diferente. Vai ser muito difícil. Vai ser muito, para o ano é muito tudo difícil. muito... Sim, mas para o ano será outra questão. É outra questão e há muitos, e falaremos à frente. Para o ano. Sim, é algo também muito interessante para abordarmos no outro podcast. Gonçalo, se calhar já falámos aqui de quase tudo que foi a corrida. Eu queria só dar um toque na mesma a Fernando Alonso, porque acho que faz um 6º lugar
Mas é aqui difícil. o Stroll teve bastante bem. Sim, o Stroll também teve Este muito bem, fim de atenção, semana. faz 10º lugar, e apesar de ter ficado também na Q1, também faz uma muito boa corrida, mas acho que Alonso faz uma Mais uma grande corrida, corrida. faz mais uma grande corrida, faz uma corrida um bocadinho ao nível, entre aspas, do que fez Norris, ou seja, ele sabia que o sexto era o lugar dele e não se importou de ficar longe do quinto lugar e garantir, fazer uma Eu estratégia acho que para... não era só importar-se para dele, garantir importar-se, o eu sexto acho que lugar. ele não tinha carro. Não tinha carro, sim, é isso. Ou seja, não valia a pena ir atrás. Ele no início lá se divertiu um bocado, lutou Sim, e ainda tal. lutou E ali depois pronto. E deu-nos umas boas E deu-nos duas ali voltas ali duas com o voltas Leclerc. interessantes e depois os Ferrari e o Mercedes foram Sim, embora. foram embora e não teve tinha hipótese. ritmo para ele, nem George Russell. George Russell que acaba por ser aqui, depois do que vimos na primeira e segunda qualificação de sábado, acaba por ser aqui também, entre aspas, um bocadinho uma pequena desilusão, porque a corrida A corrida dele é um bocadinho, eu não sei. começa logo mal com o arranque Pois, corre mal e é eu acho que isso. também a partir daí, porque eu acho que também aquele patinar de arranque Estraga também um acaba a bocadinho os estragar um bocadinho o Mas pneu depois traseiro. ele fica atrás do Alonso e do Leclerc e perde logo tempo. O Sim, Leclerc sim. também estava rápido. Era difícil. Não, ia ser difícil depois. A questão é Mas um acho que já no bocadinho de ilusão. sábado Eu achei que ele podia o Russell estar lá podia, acima. acho que o Russell podia Sim, ter mas- feito mais. Sim, podia ter Mas- feito mais. Sim, mas- Luís, mas está- nós não deixa nós ter um acabámos Mercedes, de dizer, não deixa ter um Mercedes e os outros têm um Red Bull e um McLaren, não é? Acabámos de dizer que a, É verdade. que a McLaren tem o melhor É verdade. carro, não é? E É que o verdade. binómio, acabámos de dizer que o McLaren tem o melhor carro e o binómio Max-Red Bull é o melhor do pelotão. Sim, Ou sim, seja, pá. Sim, também pedir-lhe Tens mais toda a é razão. difícil. A questão seria, ele se arranca bem, poderia colocar um ónus diferente no campeonato? Podia. Porque ele colocava ali uma incógnita. Porque Assim eles- como, não é? assim como o Leclerc se passa ao Norris. Sim, mas acho que era não é? muito mais... Era mais difícil. Era mais difícil. Sim. Parte de quinto para terceiro é totalmente está atrás dele. O Russell estava lado Estava a ali. lado. Ou seja, Estava ali. ali o Russell era o fator que o Verstappen achava que Queria. poderia ter. Sim. E eu acho mesmo que se o Russell passa ao Norris no início da corrida, a corrida é totalmente diferente, tanto para o Russell como para a McLaren e para o Norris. É totalmente diferente. Porque acho que também o ritmo de corrida depois foi muito afetado, lá está, por o seguir atrás de um dos outros, o Ferrari estava rápido, depois a corrida dele acaba ali. A questão foi um bocadinho essa. Gonçalo, Olha, dar aqui uma nota para... apesar de um deles não terminou nos pontos e eu hoje não estava a torcer pelo Stroll, apesar do Stroll após aqui fim de semana um pouquinho assim mais fracos, faz aqui um pontinho, mas retirou esse pontinho ao Gabriel Bortoleto. Sim. Contudo, a Sauber acaba na mesma em grande porque o Nico Hülkenberg traz 2 pontinhos para casa, acaba no segundo lugar. Sim. E é o No segundo lugar não, no nono lugar. E é o adeus se calhar à última garagista do ano, dos antigos, Sim, né? sim. Williams, Saubers, da vida, Sim. porque vai dar lugar à Audi e não é uma venda, não é uma Sauber Audi, não é como foi uma Sauber BMW por aí fora, é mesmo a Sauber vai acabar e Sim. porque a Audi comprou a equipa, mas acho que terminou aqui, lá está, com bons pontos, acho que fizeram uma grande temporada, acho que nos deram um rookie que vai dar muito que falar no futuro, que fala a nossa língua e esperamos que conquiste aqui títulos, até porque também é um povo Sim. que Nos merece, está mais próximo né, também. exatamente, e também né, é a bandeira de um dos grandes ídolos da Fórmula 1, sem claro. dúvida alguma, e acho que é aqui são 2 pontos, acho que eu passo Sauber merecidos para terminarem nos pontos, até porque foi uma temporada assim, a Sauber. Exato. Concordo. Espetacular, acho que também, claro que ajuda as contratações que fizeram, não é? Notou-se Sim, desde mas o são início as da temporada, não é se calhar uma prova inicial Exato. que foram boas contratações. Acho que isso é... Claro que isso ajuda, mas O que eu facto quero dizer é de que ser- não são contratações Sauber, Mas o entende? facto São de contratações ser... Audi, Sim, né? claro, lógico. É. Mas o facto de serem trajetória sempre crescente Claro, é sinal que foram boas contratações. Sim, sim, Porque se sim, fossem sim, altos e baixos, se calhar Claro, poderia claro. não ser fruto dessas contratações. Mas como é uma trajetória em crescente, dá-nos a entender que sim e dá-nos umas boas perspectivas para o que poderá ser a Audi no próximo ano. Sim, e por fim, opa, já eu aqui falar também, só dar aqui um toque à grande corrida da Esteban Ocon. Sim, também. Mais uma. O Esteban Ocon, ele vai à Q3,
certo? Sim, ele consegue ir. Acho que ele faz Berman na primeira e na segunda qualificações é que estava ali a dominar, mas a verdade é mais, que e depois o quem vai à Ocon terceira é o Ocon. é que vai à Q3, mas acho que após fim de semanas e aqui uma segunda metade da temporada em que eu acho que o Oliver Berman mostrou aquilo que, pronto, já tínhamos visto na Fórmula 2, tínhamos visto a grande corrida que fez o ano passado com a Ferrari e mostrou todo o seu talento. Eu acho que é aqui um piloto de futuro, sem dúvida alguma, da Fórmula 1, na minha opinião. Futuro, quando digo futuro para lutar pelo campeonatos do mundo, eu acho. Esta fornada de rookies é muito forte. Acho que faz aqui uma grande segunda metade de temporada, mas depois disso falaremos. Mas aqui Ocon dá aqui um enlace final bom para o lado dele, Bom para o lado dele, positivo. porque acho que aqui esta segunda metade da temporada ficou muito na corda bamba. Sim. E acho que termina com uma corrida forte. É que foi uma boa corrida. Certo. A questão foi segura. Ele nunca esteve ameaçado de perder este lugar. Certo. A questão foi essa, até porque ele está em luta com o Lewis Hamilton e ele devolve, o Hamilton por momentos consegue subir a sétimo, mas ele devolve e depois fica com o sétimo lugar. Antes de irmos para finalizar as nossas apostas, dar também aqui o nosso adeus ao DRS. Certo. Terminou aqui, por acaso não sei quem foi o último piloto a carregar no DRS, mas é capaz de ter sido um Ocon, um Hamilton, provável, por ali, porque há de ter sido essa batalha as últimas é o último batalhas. DRS desta maneira que nós conhecemos, porque o que vem daí... Pronto, isso vamos falar quando falarmos da temporada de 2026. Eu acho que é o DRS 2.0. Sim, o DRS como nós o conhecemos. Exatamente. E como o que o nome indica, que é um Drag Reduction System, único e simplesmente montado na asa traseira. Pois, porque Drag Reduction System... Não, sim, mas temos muitos montado, não, o que eu quero dizer é montado na asa traseira. Tanto é que chegamos a ter um duplo DRS introduzido pela Mercedes em 2012, que foi banido. Portanto, um DRS na asa traseira, que é o base daquilo que nós conhecemos, termina aqui. E, portanto, também dizer o adeus a esse mecanismo, que, embora seja ligeiramente artificial, eu não me faz assim tanta confusão como muita gente. Concordo. Como muita gente diz. Concordo. Agora, Gonçalo, vamos à nossa... Antes de irmos embora, vamos às nossas apostas. Tu tinhas apostado aqui que Lando ia fazer pole position e vencer um bocadinho aquilo que tu estavas a dizer, não é? No início, com Max em segundo. Tal como fez o ano passado. Sim, com Max em segundo e Oscar em terceiro, e portanto acabaste por não acertar nenhum. E eu também não acertei nenhum, porque eu coloco aqui Oscar Piastri a vencer, porque eu acreditei que ele ia conseguir o vice-campeonato e nos tabelões, lá está, por aquilo que falámos. Quer dizer, longe esteve, não é? O vice-campeonato. Ficou a o vice-campeonato com Lando em segundo e Max em terceiro, e portanto também falhei aqui tudo, e desta vez vamos com 0 pontos. E no final terminamos com, eu tenho 36 pontos, tens 29, portanto acabei por ganhar aqui o nosso pequeno campeonato de apostas. Que acho que foi interessante, malta. Também digam aí nos comentários se vocês gostaram disso. Estamos a pensar algumas formas diferentes de fazer este campeonato. Vamos continuar? Exatamente. Porque acho que é interessante. Sim, acho que é giro. Este pequeno campeonato interno é interessante até mesmo como exercício daquilo que vamos vendo. Exatamente. Perceber quais são os carros que se vão dar melhor ou pior no circuito. Em cada pista, os pilotos estão mais em forma, menos em forma. Os pilotos que se dão melhor em cada pista. E acho que isso é interessante. E portanto nós vamos mantê-lo. Não sabemos se iremos fazer num formato diferente, mas malta, deixem aí nos comentários também aquilo que vocês acham, se gostaram deste nosso pequeno campeonato ou não, e se tiverem sugestões de outras coisas, claro que estejam sempre à vontade para dizer. Gonçalo, acho que chegamos aqui ao fim do podcast de hoje. Foi um podcast um bocadinho mais dirigido à corrida, ao que aconteceu nesta última corrida que sagrou o Lando Norris como campeão do mundo de pilotos. Faremos certamente 1 ou 2 podcasts de rescaldo para a próxima semana, de rescaldo do campeonato e do que poderá ser 2026. Rescaldo do campeonato. Falar depois, falar o que é que foram os pilotos, a performance dos próprios pilotos, a performance das próprias equipas, e falarmos um bocadinho do que foi o ano de 2025. Exatamente. E depois futuramente, a partir de
Iremos abordar aqui um pouquinho, se calhar a fazer uns podcasts mais técnicos, explicar um pouquinho o que é que vai acontecer para o ano na Fórmula 1, carros que temos, Sim, deem novos sugestões, carros. malta, se quiserem que abordemos um bocadinho a tecnologia, a regulamentação que vai Porque vai acontecer muito em mudar. 2026. É se calhar a maior Exatamente. mudança da história da Fórmula 1. Sim, sim. É a maior Esta mudança. já foi uma Se revolução esta já grande. foi muita, eu acho que a próxima é mais porque também envolve motorização. Sim, tem outras nuances, portanto, malta, se quiserem que abordemos um bocadinho quais são as principais diferenças, quais são as principais coisas de 2026, deixem aí nos comentários e nós também depois, quando falarmos da época de 2026, falaremos do que é que será época, os só carros. para terminar, época que isto aqui vai ser, eu acho que vai ser se calhar o defeso mais curtinho, porque nós já vamos ter carros a serem apresentados a meio de janeiro. Sim. Porque as equipas começam a rodar em testes privados fechados, sem transmissão, logo ali no final de Sim, mas que nós no já final teremos imagens dos Sim, carros. sim, mas é diferente. Vai ser um momento em que isto depois nós iremos falar sem dúvida nos próximos podcasts, mas são momentos em que os carros são totalmente novos, a probabilidade de ocorrer problemas a cada uma curva é 120%, e então as equipas, lá está, esses testes privados vão servir mais para as equipas entenderem o funcionamento dos carros. E não... Também foi assim com estes carros, também Exatamente, aconteceu e isso. faz todo sentido, também sentido. pela própria imagem da Fórmula 1 e por aí Claro. fora, sem dúvida alguma, mas veremos. Vai ser, eu acho que é a grande incógnita, acho que é uma grande incógnita que vai acontecer na próxima temporada, e isto a partir deste momento já estou, para mim, em modo 2026. Começa hoje a temporada de 2026. Sem dúvida alguma, e para mim começava já no próximo fim de semana, mas, Exatamente. mas as equipas precisam de férias e tudo, nós também Claro. precisamos, nós não. Sim, nós não. Para nós está tudo bem. Para nós era Quantas sempre mais corridas. Exatamente. Quantas mais, Mas acho que é. Não, mas também é bom. Mas sei. também é bom. sabes que eu gosto de ficar, como se diz Sim, na gíria sim, portuguesa, sedente De Fórmula 1. Sim, porque também acho que isso traz uma emoção, traz uma exclusividade diferente. Por exemplo, eu acredito que nós já estamos muito no limite. Já está no limite, já está no sim. limite. Eu gosto de muitas corridas, mas eu acho que a exclusividade. Mas Também isto é a minha importante. opinião. Eu sei que existe pessoas. Não, mas eu concordo contigo. Eu sei que existem pessoas que para elas a exclusividade não é todos os fins de semana é bom. Uma coisa tipo NASCAR. Exatamente, ou como o futebol, não é? Sim. Mas para mim não, acho que a exclusividade, ser curto, faz com que tu fiques E que seja mais importante tu não perderes nenhum segundo. Exatamente. Ao passo que noutras competições, como é por exemplo NASCAR, vamos conta, imaginar, não é? são tantas corridas que se tu perderes uma, duas ou três, não perdes o campeonato. Todos os fins de semana todos os fins de semana são muito importantes. É algo como é, por exemplo, na NFL. Em que tu perdes um jogo, pode ser a diferença de ires ou não aos playoffs. Estou aqui a falar da NFL porque, pronto, é um por exemplo. isso, mas a verdade é que teremos um defeso pequenito. Nós, malta, estaremos certamente de regresso na próxima semana ou na seguinte com o rescaldo aqui do campeonato de 2025 e depois faremos então um podcast mais à frente sobre o que poderá ser 2026. Malta, uma boa semana. Boa semana, malta.